Você já deve ter ouvido que alguém agiu como um animal, e provavelmente num tom pejorativo, certo? Mas nós e os outros animais somos capazes de comportamentos muito positivos. Quem tem um pet em casa já deve ter observado comportamentos que atribuímos a lealdade e amor, por exemplo. Será que sempre somos justos? O que afeta o nosso comportamento de generosidade e de cooperação? Yes, science! Yes Science! Está começando mais um episódio do podcast sobre psicologia científica da Universidade Federal de Uberlândia. O episódio de hoje vai ser sobre cognição social positiva. Eu sou o Thiago. Eu sou o Pedro. Eu sou a Juliana. E sejam bem-vindos ao Yes Science. Yes Science. Eu sou o Pedro. Uhum. Para começar o papo de hoje, cognição social, a gente está dentro da área de psicologia social cognitiva. E a gente tem o nosso monitor esse semestre de Social 1, Pedro. Explica pra gente aí um pouco do episódio de hoje. Então, o episódio de hoje vai ser muito legal. Vai ser sobre o tema da neurociência cognitivo social. Que nome gigantesco, né? Então, ela é uma disciplina, né? Na verdade, não uma disciplina, mas um campo do conhecimento que ele é multidisciplinar. Por isso esse tanto de nome, né? Senão era só psicologia. Então ele é muito recente, né? A gente pode referenciar o marco, né, da fundação entre o final dos anos 90 e o início dos anos 2000. Então tá mais ou menos nesse tempo. Essa disciplina ela vai surgir a partir da confluência entre o cognitivismo, a psicologia social e a neurociência cognitiva. O que acontece? A gente pode visualizar essa área a partir de um prisma, né, que é entregado por 3 níveis de análise, que eles são complementares entre si. O nível neural, né, que vai preocupar com os mecanismos neurais ou cerebrais, o nível cognitivo, que vai se debruçar sobre a cognição, e o processamento da informação. Mas tem o nível social, né, que é o que diferencia tudo, senão era só psicologia cognitiva, né, de base neural. Então o nível social ele vai se ocupar de fatores sociais, motivacionais, os contextos pessoais e sociais e como isso tudo influencia o nosso comportamento. A gente pode falar sobre o nível cognitivo, né? Que ele é como uma intersecção na convergência das disciplinas integrantes. Por quê? Porque ele é um objeto de estudo comum entre tanto os neurocientistas cognitivos e os psicólogos sociais. Se você é estudante aí de psicologia, né? Quando você foi fazer uma matéria de psicologia social, você se depara, né, de novo com o tema da cognição. E aí, às vezes, você fica frustrado porque você esperava um assunto mais sociológico, né? Enfim, é um assunto em comum. Então, as disciplinas elas apresentam literaturas que podem ser utilizadas por ambos os pesquisadores. Então, como é um vértice estabelecido em razão do cognitivismo, ter também se formado como uma linguagem em comum entre várias áreas do conhecimento, vai ser nesse sentido que o cognitivismo é definido como um paradigma filosófico. Quem nunca, né, estudou filosofia da mente na graduação? É um assunto muito comum hoje em dia, realmente. Então, né, ainda sobre essa relação interdisciplinar, é muito necessário a gente demarcar que a cognição social que ela é uma área específica da psicologia social e que ela se integra à neurociência cognitiva para a formação da neurociência cognitiva social. Tá muito complexo, né? Mas basicamente o que a gente está dizendo é que existem vários pesquisadores que vão poder trabalhar nessa área, né? Então, alguns vão ter uma perspectiva mais neurológica, trabalhar com imaginamento cerebral, aquelas coisas de ressonância magnética, né? Vão ter alguns de base mais cognitiva, vão usar bastante teste, né? Inclusive a gente tem alguns estudos nesse episódio que falam sobre o teste de Stroop e alguns testes cognitivos mesmo, né? Da Sim. psicologia cognitiva clássica. E tem alguns de base mais sociológica, né? Que vão usar algumas teorias como a teoria da reciprocidade. Realmente, né? E temas, né, sociais relevantes. Então, falando sobre as técnicas de imaginamento, né? É realmente uma técnica das neurociências que herdou, né, aquela noção de localizacionismo, onde era entendido que cada local do cérebro, cada estrutura era responsável por determinada tarefa. No início havia um embate, né, que em contraposição a esse localizacionismo, existia a ideia holista, né, de que o cérebro trabalharia em conjunto, como um todo. Então, todo o cérebro seria responsável por tudo, quase que uma bagunça, né? E hoje em dia a gente sabe que não é nem bem um nem outro, né? Existem certas regiões que são especializadas para algumas coisas, mas elas também não são únicas. Elas agem em integração com outras áreas
para atividades, especialmente aquelas mais complexas. Isso, se a gente for pensar na memória, por exemplo, não tem muito como a gente falar, o hipocampo é o único responsável pela memória, né? Não, a memória, ela é uma função, né, psicológica, assim, né, uma coisa da cognição, que ela não é localizada só em uma estrutura cerebral, né? Várias partes do cérebro, né, do corpo, né? A gente pode até pensar, por exemplo, numa memória muscular, mas ligada com o cerebelo. Estímulos, né, com o cerebelo. Mas o que eu quero falar é que, por exemplo, as emoções, a gente pode pensar no sistema límbico. Já a memória é uma perspectiva mais integrada, né, mais holística. Então, esse embate entre localizacionismo e holismo talvez já tenha sido superado, né, em alguma maneira. Mas, para além dessa discussão, a gente pode falar sobre um dos achados, né, muito importante, né, da neurociência cognitivo-social, que é o estado de default. É assim que fala? Default. Enfim, padrão, estado padrão, né? Vamos ser brasileiro aqui, nós tá no Brasil. Mas o que é esse estado padrão? É quando a atenção do indivíduo ela é voltada para os próprios estados mentais, ou seja, voltado para si mesmo, né? Então, o que acontece? As outras áreas, né, mediais do córtex e do córtex frontal e parietal, elas são ativadas. Mas quando a atenção ela é voltada para o contínuo físico, para o ambiente externo, essas áreas elas são inativas. E aí que entra as regiões laterais do cérebro, que vão apresentar maior atividade metabólica. Então a parte lateralizada, né, do cérebro tem mais importância para mecanismos atencionais relacionados ao meio ambiente. Enquanto quando minha atenção está voltada para mim mesmo, vão ser áreas mais centrais. Corticais, né? Áreas mediais, o córtex frontal, que é relacionado com pensamento, com avaliação, né? Com controle executivo, com planejamento. Mas esse estado de padrão, será que é como se fosse o nosso piloto automático, entre aspas? Quando a gente só tá ali existindo. Eu não sei bem quanto a isso, né? Mas talvez seja um estado de descanso, né, do organismo, porque como é voltado para ele mesmo, ele não tá prestando muita atenção em volta, né, aos estímulos em volta. E é isso que a gente pode falar agora, né, sobre como o estado padrão ele apresenta essa dimensão social, porque ele foi selecionado, né, evolutivamente, e integra a chamada cognição social. Então, se a gente tem esse estado padrão, certamente ele foi muito importante, né, no processo evolutivo da espécie. Senão a gente não ia estar igual aquela coisa lá do cérebro, né? Que tem a hipótese de que a gente só usa 10% do cérebro. Mas do ponto de vista evolucionista, né, da teoria, não faz sentido, porque qual seria o motivo então da gente carregar os outros 90% do cérebro? This is good. We're talking, starting a dialogue. Então, a partir disso, né, com todo esse preâmbulo, né, essa discussão de como é feita as pesquisas nessa área e também de como a cognição social chegou à conclusão de como ela faz essa avaliação da nossa atenção voltada para nós mesmos, a gente pode discutir sobre os comportamentos pró-sociais, ou seja, quando a nossa atenção se dirige para outras pessoas. Então, por exemplo, isso permite a empatia, né, que uma pessoa se sente como uma terceira está se sentindo. Ou seja, se o Pedro está triste, eu estou vendo que ele está triste, só de eu observar isso, eu também vou ter emoções semelhantes. Essa função de empatia tem alguns desdobramentos cognitivos, emocionais e sociais, e é percebida em grandes primatas, como os humanos e os macacos. Mas também existe a hipótese de que outros animais, além desse grupo, também podem ter empatia. Então, um exemplo disso foi um estudo feito com roedores, um estudo antigo, em 2001, né, no qual eles usavam uma arena que um rato se encontrava livre e tinha um segundo rato que estava preso. Esse rato livre, ele poderia aprender a partir de diversos treinamentos a abrir a porta que iria libertar esse seu colega que estava preso. E ele poderia não abrir outras portas que continham apenas outros objetos. Então, após a liberação dos dois roedores, eles poderiam colaborar entre si e abrir uma porta para poder comer pedaço de chocolate. Então, nesse experimento, a maior parte dos ratos, eles conseguiram abrir a porta para liberar o outro roedor e os dois geralmente conseguiam abrir essa porta com chocolate para dividir o pedaço em proporções iguais. Na maior parte das vezes era isso que acontecia.
E algo bem interessante é que geralmente as fêmeas liberavam mais roedores presos do que os machos. E diante desses resultados, uma possível explicação para o fenômeno é que a percepção de estresse do outro rato que estava preso e também do próprio estresse da situação, né, do rato que estava liberto, dele estar lá dentro dessa arena, motivava o comportamento pró-social do roedor de liberar o outro e também o comportamento pró-social de dividir a comida. E esses dados, eles dão evidência muito forte de que existe alguma base biológica para comportamento empático em roedores que, de certa forma, têm alguma semelhança conosco, né? Então, tipo assim, quando um rato percebia que outro ratinho estava agindo, né, pelo bem, assim, comum a todos, né, que era cada um dos ratinhos conseguir dividir o chocolate, isso tornava mais provável que os próximos ratos agissem de uma maneira pensando na comunidade também, no conjunto? Isso aí eu acho que o estudo em si não abrangeu, né? Mas é uma hipótese bem válida a partir da ideia de reciprocidade, né? Se eu vejo as pessoas agindo pró-socialmente... Cooperando, né? Ajudando uns aos isso. outros, quer dizer que eu vou tender a agir, né? Pra fazer o bem, sei lá, colaborar com mas as nesse pessoas. estudo específico, a única coisa que foi feita foi ver se os ratos iriam de fato ajudar um que estava numa situação pior e se eles iriam dividir o alimento com aquele que o ajudou, E né? eles fizeram isso. E foi isso que aconteceu. Então quer dizer que eles são espécies que têm comportamentos pró-sociais, né? Exatamente e comportamentos empáticos. E outra coisa importante é a questão do gênero, né? Que as roedoras, né, as ratazanas, elas tiveram, né, maior empatia, não foi isso mesmo, do que os ratos? Os embora machos? não seja um número tão grande, de fato, as fêmeas elas ajudaram mais do que os ratos machos. Não, e é engraçado que esse estudo que a gente tá falando é do DeSere. Eu não sei falar muito bem o nome dele, mas é de 2001, a gente vai deixar nas referências. Esse é um autor muito importante dentro do campo do estudo da empatia, vocês sabiam? Não sabia. E tipo, isso fez me lembrar, né, de outro estudo que tem até relação com a nossa alimentação, né? Que é a questão do veganismo, por exemplo. Que é como a gente sente empatia em relação aos animais, né? Porque às vezes a gente tipo, come galinha, né? Come vaca... Ou só come galinha, não come vaca, porque a vaca é mais perto da gente evolutivamente. O porco, então. O porco parece ser mais inteligente. Isso. Não, tem até negócio de transplante com órgãos de porco, né? Você já viu isso? Vi. Então essa é uma hipótese que outro estudo investigou, né? Do Lecointre. Não sei também pronunciar muito bem, foi de 2019. Se a empatia e a compaixão por outras espécies, elas diminuem com o tempo de divergência evolutiva. E, no caso, os autores do estudo viram que é isso mesmo, que a capacidade de sentir empatia ela varia de uma espécie para outra. E a importância ela depende da distância filogenética que separa essas espécies de nós. Então, talvez por isso que uma criança vai lá e mata uma formiguinha, né? Tem aquela questão do sadismo ali, né? Eu já vi uma criança matando até um passarinho. Pois é, mas a criança não vai matar um boi, né? Nem um cachorrinho, porque são mamíferos, né? Se a gente for o boi pensar. Ela não consegue, o cachorro não vai atacar porque eu acho que tem mais empatia. Isso, mas um coelho, por exemplo, tipo, são todos mamíferos, né? Isso. Tipo, agora uma ave, talvez é mais provável, né, que ela vai matar. Ou um inseto, que aí é ainda mais distante, né? Então esse estudo é muito importante também, né, pra gente entender. E é por isso que a gente estuda peixes? É por isso que a gente estuda peixe. Tá de boa matar o peixe. Não, é porque o zebrafish, né, ele é um modelo experimental que está sendo muito utilizado, né, nas neurociências, na psicologia, na medicina, porque o zebrafish ele é barato de criar, né, ele é um peixe, né, que o nome popular é paulichinha, mas, né, para ser feito, como que eu posso falar? A eutanásia do animal, ele é congelado, né? Então, nos biotélios, as pessoas congelam o peixe. Eu não teria coragem, eu trabalho com zebrafish, né? Mas como é uma pesquisa comportamental, não preciso fazer eutanásia. Tem Inclusive, também a drosófila. A drosófila, né? Melanogaster, que é aquela mosquinha de fruta. Da fruta, né? Da Isso. maçã. Na genética eles utilizam bastante porque a genética dessas moscas em específicos são muito parecidas com a nossa genética humana. A do zebrafish também, né? Tipo, isso tem algumas circuitarias cerebrais, por exemplo, do sistema visual, que são muito parecidos com humanos. Então, ao invés da gente usar humanos, né, que tem problemas éticos, né, eu acho,
Ou também leva mais tempo e dinheiro. Essa é a grande razão, eu acho. Porque o zebrafish é mais rápido e mais barato também. Tem essa, é mais prático, né? E a ciência precisa de praticidade. Mas o gente. uso de macaco, ninguém. Não, mas ninguém eutanasia macaco não né? vai fazer eutanásia, pelo amor de Deus. Pois né? é, porque a gente tem empatia com ele ou tem alguma outra razão? Aí eu vou ter que pedir, tipo, um cara de um comitê de ética pra vir discutir com a gente, Vamos né? chamar o comitê de Mas, ética. por exemplo, as pessoas têm um biotério de ratos, tanto para ter o controle da vida do animal, tanto para vigilância sanitária, né? Porque é um vetor de doenças, né? Isso Animal subterrâneo e tudo mais. Mas por que a gente tá falando tanto de empatia, né? Vamos falar de outra coisa, gente. Vamos falar sobre a empatia, a teoria da mente. O que vocês acham? Vamos falar dos imbricamentos aí. Não, como que a gente vai adentrar, né? Como a gente já adentrou no terreno desses comportamentos pró-sociais, é muito importante abordar para além da empatia e também a teoria da mente, a Tom, né? Então, para a gente tentar compreender o outro, é algo indiscutivelmente importante, né, para as nossas relações sociais. Sem o outro eu não me relaciono com ninguém, né? A psicanálise já diria isso, né? O inconsciente, o aparelho psíquico é formado na relação com a alteridade. Então, como a gente vive em uma sociedade complexa e globalizada, né, na qual cada vez mais é necessário interagir e comunicar com outras pessoas, ainda mais com o avanço das redes, né, é fundamental que haja empatia entre as pessoas, Essa né, aí foi bonita, hein, para mano? um bom relacionamento. Essa aí foi bonita. Então, a empatia, Thiago, por exemplo, Juliana, ela é baseada na teoria da mente, né? Essa é uma das abordagens defendidas pelo Gazzaniga, né? Então, Mas essa abordagem da teoria da mente, é importante falar, ela é bem cognitiva. ela né? é bem cognitiva. Eu tô falando isso porque tem outros autores que falam, tem outro posicionamento. Mas o posicionamento do Gazzaniga é que a empatia ela é baseada na teoria da mente. Quer dizer que a empatia deriva disso, né? Mas então vamos explicar primeiro o que é a teoria da mente. Então, a teoria da mente ela pode ser compreendida como a capacidade e a habilidade de inferir estados mentais em outras pessoas. Por exemplo, intenções, né? Então, a partir disso, a gente consegue prever os comportamentos das mesmas pessoas. Então, imagine uma criança. Às vezes, a criança ela não consegue entender que a outra pessoa também tem intenções. E ela não consegue prever o comportamento delas, né? Você consegue dar um exemplo melhor? Você consegue... Vamos ver se a Juliana lembra de algum exemplo, de algum estudo que fala sobre teoria da mente. Você consegue lembrar de algum ou não? Um dos exemplos que a gente pode citar é quando a gente pergunta para uma criança: ah, por que tá de noite? E a criança fala: ah, porque já tá na hora de dormir, né? Né, por exemplo, chegar a mãe, né, cansada, com sono e fala: por que escureceu, né, minha filha? E aí a criança fala: ah, porque eu vou dormir. Tipo, pra psicanálise a gente pode pensar no narcisismo primário, né? Agora aqui a gente pode falar de teoria da mente, porque a criança, na verdade, ela ainda não tem essa habilidade, né, de prever o comportamento das pessoas baseado na inferência dos estados da outra. Por exemplo, se a criança tivesse pensado: nossa, minha mãe deve estar com sono, né? Tipo, mas ela não pensa isso, tipo, escureceu porque ela vai dormir. Tipo, a minha mãe não tá com sono, minha mãe não é que a minha mãe não vai dormir, né? Mas ela não liga as duas coisas. Outro exemplo que a gente pode dar, né, é uma criança que tá no telefone com você e fala: ah, tá doendo aqui. Aí você pergunta pra criança: aqui na onde? Ela tá apontando pra onde tá doendo, fala: ah, tá doendo aqui. Só que ela não sabe que você não tá lá, que você não tá vendo as mesmas coisas que ela, que você não tá sentindo as mesmas coisas. Então ela não conseguir se colocar no lugar do outro indica que ela ainda não atingiu um alto nível de teoria da mente. Exatamente. Então, né, a gente pode falar que a partir das previsões, né, das intenções, dos comportamentos, da inferência dos estados mentais de outras pessoas, que a gente consegue se sentir como elas se sentem, né? Nos colocar no lugar, né, delas. Então é assim que a gente pensa, porque se sentir como o outro se sente é um negócio fundamental, né? É a base da empatia para as nossas relações. Então a compreensão de como as outras pessoas se sentem, essa capacidade, né? Elas são habilidades cognitivas e sociais que caracterizam a empatia e são consequência da teoria da mente, né? Dessa habilidade. Entre as diversas particularidades que a gente pode falar sobre o espectro, né? O transtorno do espectro autista, o déficit de teoria da mente é uma delas, né? Então, consequentemente a isso, os níveis de empatia são traços que exemplificam o funcionamento social e cognitivo no TEA. Por quê?
essas habilidades de cognição social, elas não são algo inatas, né? Tipo, a gente desenvolve isso ao longo do tempo. Então não quer dizer que a pessoa está dentro do espectro, ela é autista, ela não vai desenvolver isso. Isso pode ser treinado. E tem mesmo autistas que têm níveis maiores de teoria da mente. Então não é uma coisa, como que eu posso falar, um déficit assim que não possa ser treinado. E um estudo justamente de 2018 do Holopainen, não sei pronunciar. Holopainen, salve Holopainen, é nóis. Ele fez justamente, né, um treinamento com pessoas autistas, né, um treinamento sobre empatia e teoria da mente, né, para ver se de fato elas iriam desenvolver isso e quando ele fosse avaliar posterior ao treinamento, se elas iriam apresentar um score maior dessa empatia. E foi justamente o que ele encontrou, né? Então foram habilidades desenvolvidas. E segundo o autor, a partir desses resultados, é possível que esses treinamentos de comportamentos empáticos possam ser desenvolvidos e se tornarem mais frequentes em ambientes naturais, né? Ou seja, fora do ambiente do laboratório. Isso é uma grande questão para as pesquisas experimentais de maneira geral, né? Porque às vezes a gente pesquisa no laboratório alguma teoria e lá tá tudo certo, mas quando a gente vai para o ambiente não é isso que acontece. Isso também é algo que acontece muito nos treinamentos neuropsicológicos, né? Às vezes você faz a pessoa desenvolver mais um teste, responder melhor num teste de memória, por exemplo, mas na prática, fora do ambiente laboratorial, apesar daqueles scores mais altos, ela não desenvolveu mais a memória, né? Só que, segundo esses autores, esse treinamento, de fato, auxilia no ambiente externo. Ainda falando sobre desenvolvimento de empatia em crianças, a gente pode citar o estudo feito por Duden e Weiss em 2020. O estudo tinha o objetivo de investigar a empatia, a gratidão e o afeto positivo em crianças entre 3 e 4 anos. O estudo ele consistia em fazer um jogo com elas. O jogo ele tinha 4 caixas e em uma dessas 4 caixas eles iam encontrar uma chave. Só que metade das crianças recebia uma nota que informava qual caixa a chave estava escondida. E a outra metade só recebia uma mensagem de motivação. Por exemplo, você consegue achar a chave. Mas no caso dessas crianças que não recebiam informação de onde estava a chave, elas mesmo assim encontravam, porque em todas as caixas tinha uma chave. Então isso era uma forma de controle, né? Pra não ter nenhuma outra interferência além da ajuda, né? Então, pelo que eu estou entendendo, esse artigo, ele tenta usar a ideia da reciprocidade, né? Então, se A ajuda B, será que B vai ajudar um terceiro, C, né? E nesse caso das crianças, algumas eram ajudadas antes, né? Então algumas crianças eram ajudadas e eles queriam ver se elas iriam ajudar o próximo. E em algumas, elas não recebiam essa ajuda anterior, mas isso era a única coisa que modificava da tarefa, porque a tarefa era cumprida da mesma forma. Sim. Mas será que se elas não recebessem ajuda ou recebessem ajuda, iria modificar no que elas passariam para frente? E eles viram que as crianças que recebiam a ajuda, crianças de 4 anos que recebiam ajuda, elas passavam mais essa ajuda para frente do que crianças de 3 anos. Então a gente consegue perceber um exemplo na prática do que a gente conversou ainda agora sobre a teoria da mente, que nas crianças de 4 anos a empatia está mais desenvolvida e por isso seria um motivo para explicar que elas resolviam passar a ideia de ajudar o próximo do que aquelas com 3. Então é bem interessante a gente perceber isso. Yes, Science! Chegamos aí a mais um final. Muito obrigado a você que nos acompanhou até agora. Hoje o episódio foi sobre neurociência cognitivo social. Essa área nova, né, que é um imbricamento entre outras 3, que a gente pode falar, né, sobre a psicologia social, a neurociência e a psicologia cognitiva. Falamos também muito sobre empatia, teoria da mente, né, a questão do nosso relacionamento com os outros animais. Juliana, o que você tem a dizer sobre esse papo hoje? Não, isso aqui é só uma pequena parcela do que a gente pode conversar sobre a cognição social. A gente poderia explorar mais a questão de justiça, de moral, cooperação, de culpa, funções vergonha. cognitivas. Isso. Mas é isso, fica para um próximo episódio. Muito obrigado por todos vocês que nos ouviram, né? Até aqui e até o próximo episódio. Yes, Science! Eu sou o Pedro. Aham.